E esse cara que eu vou chamar aqui, ele foi o fundador, o cofundador, né, da marca Luminous Hair, e é uma marca fantástica. Então o cara tem muita história para contar, e depois disso ele lançou várias outras marcas. Ele vai contar um pouco da história dele, e é uma história de muito sucesso e é muito inspiradora também. Então eu queria uma salva de palmas para receber aqui Silvio Risse. Bom, primeiramente, obrigado ao Leandro, né? Eu acho que essa oportunidade de transmitir experiência, né? Porque eu acho interessante quando a gente se espelha em alguém. Como ele falou em copiar, eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente coloca uma meta, né? Nós que viemos de baixo, nós que viemos de um trabalho, vamos falar assim, o dia a dia, você tem que colocar uma meta e você tem que espelhar aquela pessoa. E aí você tem que seguir até a hora que você consegue atingir, teoricamente, o nível, ou se aproximar. Eu sempre gostei muito de tentar me aproximar das pessoas que eu almejava. Entende? Então, por exemplo, assim, né, a gente passa... Depois eu falar um pouco da história do Inteligence, que é um segundo produto, está nas farmácias agora, porque nós fomos um pouco para o mercado convencional do varejo, que é o PDV. Tá? Então, eu gosto muito de um produto híbrido. É aquele produto que você tem no online, mas você também está no varejo. Então, assim, gente, o que eu acredito, quando eu vou contar um pouco da história, as meninas vão passar 2 packzinhos para cada um. Esse pack ele tem um efeito imediato, não acelera, ele teoricamente, é um suplemento natural, e você encontra aí venda nas farmácias, Drogazil, Droga Raia, temos lá no Rio de Janeiro o packzinho no checkout, tá bom? Gente, a questão eu vou falar um pouco em relação a como que começou a nossa trajetória. O Leandro falou que ele se espelhou em nós, mas nós também nos espelhamos em pessoas. Eu acho que vocês aí ouviram alguém falando sobre produto de emagrecimento. Na época, né, acho que isso foi em 2000... Paulinho, você me ajuda, 2015? 14 para 15. Nós olhamos um produto que chamava no mercado Somatodrol. Alguém lembra dele? Não? E aí depois virou Iridium, é uma outra marca de suplementos, porque o que eu percebo, a pessoa ganha muita força no digital e depois ela também tenta colocar os produtos no PDV. Tá? Então, qual foi a transformação que eu tive na Luminous? Como que começou isso? Tem packzinho para todo mundo? Bacana. Essa transformação, gente, começou assim. Imagina, 2 jovens de 24, 25 anos, acho que era isso, né? O Paulinho, eu pergunto muito para ele, porque o Paulinho foi muitos anos gerente nosso na Luminous. Então, ele é a minha... eu tenho um apoio nele ali. Então, foi assim. Aí, nós começamos dentro de um quarto, num mercado onde só existia Makeup Hair. Pode deixar. Esse aí é onde nós estamos, o Inteligence, nas farmácias. Ajuda a gente, tá? A gente está trabalhando aí, começou o ano. Então, nós estamos aí nessas redes de farmácias com o Inteligence, tá bom? Então, assim, pegamos esse primeiro produto, nós tínhamos a ideia, meu sócio, ele é Mariano, tinha a ideia de um capsulado, onde o mercado não existia, só existia Makeup Hair, tá? Vendia lá, se eu não me engano, 60 milhões ano, né? Então, aí nós falamos, bom, vamos tentar esse mercado. A internet estava começando a ganhar tração. Tá? Hoje, eu sei que para quem está iniciando ou quem está empreendendo na internet é um pouco mais difícil, é mais caro, que a gente chama de CAC, né, que é o custo da aquisição do cliente. Está mais caro você comprar o cliente. Mas, naquela época, falando um pouquinho, né, mas vou mostrar que não existe fórmula mágica, é uma receita que a gente vai repetindo em novos produtos. Tá? Então, aí nós começamos o Luminous Hair, eu e o William Mariano, gente, fazendo em casa. Era super legal, a gente comprava lá a granel, as cápsulas, mandava manipular, fazia em casa. Estou contando a real, da verdade, aqui. Porque é história encorajadora. Contadorzinha de cápsula, tudo manual. A gente brinca que parecia a Breaking Bad fazendo lá, viu? Então, assim, a gente foi encapsulando, criando, fomos para a internet. Como naquela época era mais barato impulsionar, então nós começamos a colocar. Eu tinha ali um caixinha guardado. Gente, a Luminous deve ter começado com 30 mil reais. Tá? Então eu tinha um caixinha guardado, falei, ou eu vou fugir para a Espanha, tal, eu vou pegar esse dinheiro, vou investir em alguma coisa. Sempre aquela ideia da gente, né,
É a última tacada que no final sempre dá certo. Eu falo muito isso hoje. Então aí nós pegamos aquele valor, investimos, nós colocamos acho que R$10.000 para impulsionar, na época com a Juju Salimene e a Graciane Barbosa, né? E a Mariana Nolasco, campanha de verão, tudo. Então, assim, naquela época era barato, influenciadora. Você pagava R$5.000, a pessoa te dava 3 fotos, te dava ali 5, né? Não tinha store na época, né? YouTube. Então, eu achei muito engraçado, mas hoje em dia mudou muito isso, né? A pessoa que você... Graciane Barbosa, contamos semana 15 mil, 20, né? Então, assim, vocês veem como mudou muito isso. Por quê? O dinheiro, ele mudou de mão. O dinheiro, antigamente, você queria investir em marketing, você colocava na Globo. Você colocava naqueles canais, assim, que tinha aquele Fadini, como é que é o cara aqui? Do Polishop, você sabe? É assim que você impulsionava. Canais convencionais que era muito caro para você investir. Então, assim, o que eu acho, qual foi a minha transformação, eu acho que todos que estão aqui, que são do marketing digital, todos são da internet, tem a ver alguma coisa com a internet? Levanta a mão, todo mundo tem a ver com a internet. Bacana, então estou falando com o público certo. A internet, ela deu a chance de quem não tinha capital iniciar as vendas, entendeu? Então, foi nesse momento que nós tivemos uma atração na Luminus, né, a Luminus Hair, com apenas... Gente, eu falo muito assim, porque é o sonho na época, é o sonho de todo empreendedor. Ele fazer muito dinheiro com apenas um SKU. Né? Todo mundo quer pegar esse produto e falar, eu vou trabalhar só ele e fazer muito dinheiro. Assim, eu vi que o pessoal expressa muito números. Quanto que a gente bateu no mês? 2, 3 milhões? 6, 7 milhas. Gente, tipo, no mês, entendeu? Então, assim, foi uma coisa que houve uma curva. Só que eu acho interessante, quando a pessoa começa a trabalhar na internet ou começa a empreender, ela não pode se esquecer de uma regra básica. Tudo que sobe também desce. Existe uma curva, né? Um MVP ali que a gente fala que, normalmente, o que eu tenho avaliado dos meus produtos, 5 anos. É tipo os 15 minutos, 5 minutos de fama, assim, de alguma pessoa famosa. A internet também tem disso. Você cria um produto, ele começa a fazer uma curva, tá? De tração, normalmente. Ah, Silvio, como que eu sei quando o produto é bom ou quando o produto ele vai tracionar? Normalmente, assim, com 6 meses, você já sabe se o seu produto ele vai começar a tracionar. Depois de 6 meses, ele começa a ter uma recompra. Aí você sente, você fala, se está havendo recompra é porque o produto é bom. Porque até então você vende o seu produto, mas você nem acredita nele às vezes. É engraçado isso. Você fala, pô, mas todo mundo fala, meu, tomei seu produto, tomei o seu termogênico, o encapsulado, para o cabelo cresceu. A gente fala, nossa, não é que cresce mesmo, não é que o produto emagrece? Então a gente lança produtos, às vezes, desconfiado, porque empreender é isso, é arriscar. Então foi assim, a gente arriscou, acreditou, tal, o produto começou a tracionar. Tem o pessoal que está de olho em você também, né? Que acaba também querendo fazer alguns produtos na mesma linha, e isso começa a dividir, né, os investimentos. E foi o que aconteceu com a internet. Antigamente você impulsionava muito mais barato. Hoje você tem muito mais gente que tirou. Você concorre, por exemplo, com o impulsionado da Sadia. Entendeu? Então, assim, porque nem eles acreditavam na internet naquele momento, né? E aí viram que era um canal muito mais econômico, né? Então, gente, assim, da Luminus foi essa atração que eu senti. Em determinado momento, nós chegamos no ápice, né, do produto. Então, aí você tem que começar a abrir o que a gente fala de multicanais. Não se acomodem, porque você está indo bem. Isso é uma coisa que eu falo para todo mundo. O pessoal vem e faz um produto, está ganhando dinheiro, né? A gente brinca, quando a gente ficou rico, a gente comprou uma balada lá em Campinas, comprou uma Pink Elephant, né? Aí tal, não sei o quê, Paulinho acompanhou também. Gente, não se acomodem. Se você chegou e você... Vai chegar uma pessoa incomodada, entendeu? Vou usar o Leandro como um exemplo bom, saudável, porque hoje somos parceiros também. Porque nós acreditamos na mesma transformação que a internet faz, entendeu? Então, assim, vai chegar uma pessoa incomodada, ela vai ver o seu sucesso, ela fala assim, eu também sei fazer, entende? Dado essa, até porque, assim, hoje o mercado ele está muito aberto, terceirização, você consegue terceirizar com pouco volume,
você consegue, né, assim, é engraçado, tem alguns produtos que eu vejo, feio. O cara cria um rótulo péssimo, a embalagem é péssima, super má qualidade, só que ele emplaca, entendeu? Então, uma coisa que eu até falo muito em casa, assim, eu falo nos negócios, gente, antes feito do que perfeito, comece. Só que comece com pouco. Dá minha água, fazendo um favor, amor? Gente, eu tomo termogênico assim, porque a gente, né, treina, então ele resseca um pouco a boca. Obrigado, gente. Maravilha. Então, antes feito que perfeito. Essa é a minha frase. Comece, mas comece com pouco. Nesse produto que eu passei para vocês, Inteligência, há uns começo do ano passado, a gente tinha uma participação com a Cris Arcangeli. Acho que todo mundo conhece, que é a Shark Tank, tal. Amiga nossa, desenvolvemos o produto, e eu falei para ela, Cris, lembra que eu falei que eu quero que sempre quero olhar alguém que eu vou me espelhar e falar assim, ó, vou trabalhar com essa pessoa. Tal, fomos lá, fizemos um pitch. Sabe o que é um pitch? Gente, cheguei no pitch, assim, era um pitch entre, conheci contatos dela, para 20 pessoas. Fizeram a gente colocar uma capa de gladiador, fazer o pitch de gladiador. É engraçado isso, porque em alguns momentos da vida você fala assim, você tem que vender. Entendeu? Então, onde eu quero chegar? Eu peguei essa participação, esse negócio com ela, e aí a gente falou assim, olha, eu quero lançar o Inteligência. Esse aqui tem 1 ano, esse produto. Aí ela falou, eu vou fazer, o que você faz? Eu tenho um caixa, eu vou produzir muito e vou jogar em todo o mercado. Isso é uma coisa que eu quero trazer da escola que eu tive com ela. Faz 5.000 unidades. Qual que é o lote mínimo? É 5.000 unidades? Faz 5.000. E nem vaza tudo. Você pega o produto, compra lá a embalagem, vai na Salopete, vai não sei onde, compra a embalagem e comece pequeno. Gente, uma coisa que eu falo para vocês, a gente acha que, às vezes, o dinheiro faz toda a diferença para você escalar um produto. Ele não faz. O produto, assim, eu acredito muito mais na crença que você coloca no seu produto, né, Leandro? Que vai te tracionar, que você tem que primeiro fazer as pessoas acreditarem, entende, no produto. Você vai criando um movimento, aí as pessoas vão multiplicando. Eu vejo muito, eu não estou no mercado de afiliados ainda. A conselho do Leandro, eu vou começar também nesse mercado, que é bem bacana, né? Na época, tentamos criar uma marca. Na própria Luminous, a gente tentou fazer um multinível da marca. Mas, coisas vai e vem, né? A gente tem aí uns altos e baixos na vida, é um tipo de negócio caro para uma empresa criar. Então, a gente decidiu, você tem que saber a hora de parar também, tá? E não é desistir. Às vezes você olha e fala assim, será que eu estou desistindo? Não, na verdade, você está acertando o seu barco, tá? Colocando norte novamente, foco, tenha foco, mas acredita no seu produto e faça. No primeiro momento, somos nós os principais vendedores. Não adianta você pegar um produto e pôr na mão de uma pessoa para trabalhar. Eu vou criar um produto e vou pôr na mão de um afiliado. Tá, mas você está vendendo o seu produto? Você tem que pegar aquilo como um filho e, pelo menos, dar uma atração de 6 meses. Lembra que eu falei que existe uma curva? Tá, isso, quando a gente começou, não tinha tantos professores desse mercado, porque ninguém passava esse know-how de, olha, você vai pegar um produto, você vai trabalhar 6 meses, não investe tanto, segura um pouco. Tem um momento que você cria uma extensão de linha. Uma coisa que eu vejo muito o pessoal fazer, quem está trabalhando, tem produtos próprios aqui, pega, eu vou lançar, vou lançar a Inteligência e vou jogar nas farmácias. Não, mas eu já quero faturar muito, eu vou pegar e vou fazer uma linha completa de Inteligência for Kids, Inteligência 40+, entendeu? E aí você pega toda aquela extensão de linha, se você não entrou você não emplacou, não tem um blockbuster que a gente chama no mercado, entendeu? Então, gente, lembre, passo a passo, vai desenvolver o produto, existe toda uma metodologia que não é da noite para o dia que acontece. A gente sabe no mercado que existem situações que são atípicas que fazem o produto estourar. Teve um caso que eu até falo que foi muito engraçado no Inteligência. O pessoal fala muito de impulsionar, então você gasta muito dinheiro impulsionando e tudo mais. Já estávamos na Droga Raia, né, que é o Grupo RD, Droga Raia Drogazil, e estava fraco as vendas ainda, porque era começo. Aí, uma menina daqui de São Paulo, estudante, comprou o produto, ela fez um vídeo, jogou no TikTok. Quem aqui acredita no TikTok?
Gente, eu fiquei impressionado. A gente tinha toda a nossa mira no Instagram, Facebook, Instagram. Aí ela pegou, postou o vídeo no TikTok. Na época ainda não chamava inteligência. Isso há uns 7 meses atrás chamava... já era cognitive, né? Chamava cognitive. Aí ela pegou, postou. Organicamente, de um dia para o outro, tivemos assim, tipo, 70 mil vendas, 70 mil reais em vendas a mais, de um dia para o outro. E aí foi escalando, só que, como eu disse, existe uma curva da internet. O próprio Instagram, o TikTok, ele faz essa curva. Ele dá o gostinho, depois ele tira. Entendeu? Então, assim, só que é engraçado, porque nesse movimento que houve, eu brinco que, às vezes, assim, o empreendedor tem que ter uma mão divina, assim, né? Ele toca lá, ele fala, vai, deixa eu dar uma chance aqui para esse menino. Aí a coisa acontece e estoura. Então, foi isso que aconteceu. Nós tivemos 2 momentos da internet que foram felizes na nossa vida, né? Aí da Luminous partiu a extensão de linha, fizemos para cabelo, o pessoal já viu na farmácia, a Luminous Hair, conhecem, tá? Capsulado, tudo, e aí a gente foi fazendo extensão de linha. Então, esse tipo de produto, a gente faz uma criação. Bom, eu falei um pouco dessa empresa, falei um pouco agora, uma coisa que eu vi muito, até do outro apresentador, Mark Martinelli. O que eu acho legal assim na internet, o que mais vende? A emoção, tá, gente? Uma coisa que eu percebi, isso o que eu posso agregar a vocês hoje sobre vendas na internet. O que você pega na emoção, vocês viram que a gente começou hoje, estava todo mundo mais tranquilo, está acordando. Na hora que vem um gancho, isso é um gatilho mental, tá? De vendas, a pessoa vai e mexe nas emoções. Você se abre para receber, entendeu? Nas vendas online é mais ou menos parecido, a gente percebe. Antigamente, tinha uma pessoa que fazia impulsionamento. Você colocava por exemplo, vamos colocar uma influenciadora, uma Juju Salimene. Aí ela falava, esse produto é bom. A pessoa, compra por impulso, ela ia lá e pegava, né? Então, a gente fala por compra, aquela compra rápida, por impulso. Hoje não, hoje você tem que criar uma história e mexer nas emoções, tá? Isso é uma coisa que eu vi do último pitch que nós tivemos, né, que foi com o João Kepler, com a Cris, tal. A gente faz muito essa troca de networks. E uma coisa que foi muito falado, quem falou isso foi o Thiago Fonseca, nesse evento. Conhece o Thiago Fonseca? Demais. Aquele cara, Joel J, Thiago Fonseca, gente, são pessoas assim, extraordinárias. E aí o Thiago Fonseca falou isso. Então, eu estou tentando lembrar de coisas que eu ouvi nesses momentos para trazer para vocês. Ele falou, gente, pegue primeiro pela emoção. Cria uma história, né? A gente até brinca com inteligência, vamos fazer agora uma história, a gente vai pegar uma pessoa, pagar uma faculdade para ela, sabe? É isso que vai vender. Às vezes o custo parece um tanto alto, só que na hora que você faz uma conversão, ela pode ser muito rápida, tá? Então, é mais ou menos essa linha de raciocínio que eu tenho visto, né, para quem empreende. E volto a dizer, não é dinheiro, no primeiro momento, que vai fazer a diferença de vender o seu produto. Fora, obviamente, que a gente tem que ter um pequeno caixa para impulsionamentos. Isso, obviamente, ainda converte muito bem. Todo mundo sabe o que é ROI, sabe? Então, quem vende na internet tem que ficar olhando, fazendo essa conta assim, 5 em 5 minutos, não é, Leandro? Então, a gente fica lá no ROI, olha, coloquei 1, voltou 2, coloquei 1, voltou 2, coloquei 1, voltou 11, nossa, estouro, entendeu? Então, tem que sim, mas hoje é mais barato. Então, o que eu falo, acredite na internet. Ela ainda assim, porque a história da Luminous que eu contei para vocês, que foram 2 meninos que começaram tudo, né? E aí a gente teve muitos outros produtos capilares que lançaram, né? Vou contar um exemplo. Leandro fez o Big Hair. Depois de 1 ano, mais ou menos, Leandro? Foi, né? Estourou de vendas. E para nós ele era o principal concorrente. Fala assim, o que ele está fazendo? Ele olhava o que a gente fazia e vice-versa, né? Aí lançou aí teve uma outra marca, acho que pouca gente conhece, não sei se conhece, chama Lovel. Lembra que fez um produto. Na hora que eles colocaram no mercado, para nós que somos de Campinas, a Lovel é uma empresa grande, fatura muito bem. Aí a gente falou assim, vai atrapalhar a gente, colocaram a Sandy. Lembra? De cara, pegaram, fizeram o produto, tal, parecido, e colocaram a Sandy. Não vendeu nada.
O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente vai lá e impulsiona muito dinheiro, só que a gente erra nas tacadas. Então não é dinheiro, não pense que para você empreender na internet, você precisa começar com muito, mas você tem que ser assertivo, entendeu? E você tem que saber analisar os dados rápido, né? Eu acho que o dado de conversão, tudo, são dados básicos. Você coloca lá, eu quero vender, acho que eu estava falando com o Ricardo, que está vendendo pilhadeiras, né, Ricardo? Cadê você? Olha lá. Por exemplo, o Ricardo está vendendo pilhadeiras lá e está vendendo curso. Começa a analisar rapidamente os dados que isso está trazendo. Você coloca lá na sua plataforma, liga o Analytics dele, coloca o Google Analytics, que ele vai te entregar o número de pessoas que está naquele momento, ele vai te entregar várias informações que você sabe rapidamente sentir se está tendo conversão ou se você está colocando dinheiro, porque é uma torneira a internet também. Se você pôs dinheiro e abriu assim, ela começa... Aí você olha lá, assim, de manhã, normalmente eu já nem olho mais, tá, gente? Eu solto de manhã, eu falo, seja que Deus quiser. Coloco lá um caixa lá do dia, e aí eu vejo só no dia seguinte, porque senão eu passo nervoso toda hora, tá? Então aprende, Ricardo, não fica olhando toda hora. Cara, põe na mão de Deus, entendeu? Não é? Então vai lá, deixa, só que também analisa no dia seguinte. Tá? Hoje a gente tem pessoas que são gestores de tráfego, que trabalham para a gente, e ela está olhando diário ali, né, na verdade, momento a momento, período a período, para saber se isso está rentabilizando. Então, assim, analise dados rapidamente, tá? Não deixe para outras pessoas fazer. Uma coisa que, assim, por exemplo, nós na Luminous tinha o Paulinho, o Paulo Bertoluzzi, que era de nossa confiança. Então, ele analisava os dados. Só que se não fosse ele, era nós. Entendeu? Porque às vezes você... Eu passei muito isso já. Você põe o dinheiro num gestor de tráfego, tá? O cara vai lá, ele estuda, ele, né, porque você não está acompanhando, é home office. Aí no dia seguinte você fala, viu, e aí, eu não estou tendo retorno. Aí no outro dia, na hora que você vai, você já gastou um dinheiro que você não tinha. Se colocar no cartão de crédito, então, gente, esquece. É a pior coisa. Faz Pix, põe Pix, carrega, né, põe na internet, vende. Depois faz Pix de novo, trabalha com o dinheiro que você tem em caixa. Porque senão, no final do mês, é um susto. Gente, era impressionante. A gente chegou a impulsionar, eu não sei quanto o Leandro pode falar, mas nós, na Luminous, 600 a 700 mil reais mês só em Facebook. Black Friday é mais de 1 milhão. Black Friday foi, né, over. Então, o que eu quero dizer, assim, a gente vai sentindo, só que esse momento, infelizmente, na internet, ele passou. Só que começaram a haver novos canais de venda, que são os afiliados, que é a Perfect Pay, né? Que são esses, são assim, eu acho que isso impulsiona porque são pessoas falando, multiplicando o seu produto, né? E isso é uma corrente que muda a forma que você vende, porque uma coisa é você falando, e acredito muito assim em meritocracia. Se tem pessoas trabalhando com você e aí você passa valor, você tem que saber dividir. É dividir para multiplicar. Coisas que a gente adora. A gente tem um monte de sócio, tá? Em outros negócios. A gente tem vários... Hoje a gente diversifica os nossos negócios, porque você tem que aprender a lidar com pessoas, principalmente isso. Esse eu não sei, sinceramente, eu acho que a coisa mais prazerosa que existe no negócio é você fazer um bom negócio, mas com pessoas que você quer estar com você. Entendeu? Como o Martinelli falou, gente, não é todo mundo que quer estar com a gente, tá? A gente tem que deixar algumas pessoas para trás, isso é verdade. Mas tem pessoas que você fala, cara, que legal, a gente fez um negócio bacana e fechamos aqui a conta, tá? Então, assim, acredite nesse poder da multiplicação. O empreendedorismo, ele é meio sozinho, mas em alguns momentos é bacana você ter com quem dividir, assim, os bons resultados, tá bom? Então, acredito muito, o pessoal fala, vou empreender, vou ser sozinho. Não. Acredito em sociedade, participação, trabalho em equipe, porque cada pessoa tem tem ali o seu X, cada pessoa tem algo que só ela sabe fazer, tá? Outra coisa que eu falo para vocês, assim, vendas, sejam vendedores, tá? Não adianta nada, por exemplo, vou citar um exemplo, eu gosto de ser muito prático nos meus exemplos, tá, gente? A gente era da Luminous, tal, aquela coisa bonita, os meninos ficaram ricos. Eu brincava muito, o Martinelli falando aqui, eu lembrei, né, que ele falava assim, gente, o dinheiro é sujo, tal, não é? Só que eu falava pro meu sócio assim, falava, William, tá acontecendo alguma coisa esquisita, a gente tá ganhando dinheiro, cara, lembra? Eu falava para ele, acho que o Paulinho lembra disso. Eu falava, alegria de pobre dura pouco, cara. Eu falava muito isso para ele. Eu tinha um pensamento negativo que era impressionante, porque eu realmente não estava acreditando na transformação que estava acontecendo.
E aí isso foi indo, foi indo, foi indo. Então, assim, a gente começa a cultivar na nossa cabeça, de fato, o otimismo, tá? Mas eu sempre fui vendedor, sempre. Minha carreira sempre fui vendedor. Né? E uma pessoa que eu cito, que eu me espelho muito, é o João Adib da CIMED. Conhecem? O João Adib, né, é um cara fantástico também, vendedor. Tudo, hoje, a gente olha assim nas redes sociais dele, principalmente, fala assim, pô, o cara está ostentando um carro. Não. O cara está mostrando o poder que o empreendedorismo pode gerar nas pessoas. Eu não acredito nesse negócio assim, a pessoa fala, a pessoa está ostentando, tá não sei o quê. Gente, qual que é hoje a nossa forma mais fácil de se conectar? Na internet? Por que não usar isso a nosso favor? Entendeu? Então, esse negócio de, estou ostentando. Não, calma, controla também. Você também não pode ser muito emocionado e sair mostrando tudo. Entendeu? Até porque negócios, bom negócio, você começa pianinho. A hora que a coisa tá virando, aí você vai e pode abrir para a família, porque família é engraçado, mas são os primeiros que vai te jogar para baixo. É engraçado, gente. Quando a gente começou a Luminous, a gente não contou para ninguém, acho que por uns 8 meses. Sabe? Porque assim, até tracionar, a gente falou, se der tudo errado, ninguém sabe que a gente perdeu dinheiro, mas se der tudo certo, aí a gente conta. Tá? Então, são alguns gatilhos que a gente passa por isso. Bom, falei sobre vender, vamos voltar um pouquinho nas vendas. Vocês, primeiramente, têm que acreditar no produto que vocês estão vendendo. Eu acho que tem produtor, né, e saber multiplicar. Lembra que a pessoa só vai comprar de você, seja o produto que for infoproduto, produto físico, tal, se você souber, de fato, transferir para ela a confiança de que a convicção que seu produto é bom, tá? Então, assim, vamos dizer, quando a gente pegou, agora voltando à prática, quando eu peguei, a Luminous passou, surfou a onda dela, tal. Nós tivemos aí uma nova fase com esse produto. Eu gosto de falar porque eu gosto de falar da atualidade. Como que nós fizemos para inserir ele no varejo? Temos, obviamente, uma abertura que nós criamos, que é um relacionamento de pessoas que são do mercado. Mas, para você vender o seu produto, primeiro você precisa... por exemplo, quando você vai ver uma marca nova, você abre o Instagram. É automático. A pessoa fala, eu trabalho, tem a do... Como é que chama a sua, aquela de gel mesmo, Amoroso? A TOF. Na hora que eu e o Amoroso, nós somos de Campinas, né? Então a gente já conhece ele e tudo. Então, na hora que ele postou, eu falei, primeira coisa, quais são as marcas dele? Aí, na hora que eu vi a TOF, eu falei, deixa eu entrar no Instagram da TOF. É assim que funciona, porque é uma informação rápida que está na mão, entendeu? Então, venda, coloque essas informações, multiplique isso nos canais. Na hora que o pessoal que são no mercado varejo, compradores, porque no varejo... vamos falar, no B2B, no B2C você trabalha ali diretamente, é você e o cliente. No B2B você tem que chegar e implorar, não importa se você é o João Adib, não importa se você... O comprador ele tem um poder muito grande, entendeu? Nas mãos. Então eu tinha que chegar lá e pedir, por favor. Por favor. Mas deixa eu dar uma olhada. Aí eles passam por um comitê. Tá? Aí no comitê os caras chegam e falam assim, olha, aí tem 20 pessoas lá, o que todos vão fazer? Vão pegar o Instagram e vai ver. Então, assim, uma receita de bolo, vamos dizer, que eu deixo para vocês, para ter uma sequência num produto e tentar que eles, né? O que eu faço? Eu pego um produto, lanço, nós temos a indústria própria, né, a gente vai lá, desenvolve o produto. Aí, no segundo momento, feito isso, não importem, não sejam perfeccionistas no desenvolvimento do produto, tá? Porque o produto ele vai mudar. Nós, com 8 meses, a gente teve que mudar o nome do produto. Porque tinha uma outra indústria que também ela é de química, tudo, né, de medicamentos, e ela tinha um nome parecido com o Cognitive. Né? Então, na hora que nós fizemos essa troca, eu falei, gente, mas trocar no meio do caminho, entendeu? Só que acontece. Né? A vida são assim, a gente não passa por, né, provações, não é? Aí acontece a mesma coisa no desenvolvimento do produto. Só que você não vai sair da estaca zero, você saiu daquele momento para frente. Já tem pessoas, né? Então a gente mudou um pouco da embalagem, mas seguiu a mesma linha até para não dispersar muito os clientes que já eram consumidores. Depois que você pegou e fez esse produto, cria ele na internet. Faça site bem feito. Eu acho que isso é o mais importante. Faça um ensaio. Tem os meninos lá que fazem fotos, né, Marcelo? Trabalham bastante já, né? Então faça um ensaio. 2 coisas assim, ó. Eu vou gastar quanto?
eu sempre coloco na minha conta para desenvolver em torno de uns 40 mil reais. Para uns parece muito, para outros parece pouco. Tá? Mas é o que você precisa para criar o seu produto no mundo digital. Entendeu? Porque você vai desenvolver um site bacana, não precisa ser o melhor site, mas desenvolve. Mas o principal é, faça um ensaio bem feito, contrate profissionais de foto, que você não vai gastar caro, fica tranquilo, e aí você coloca esse produto digitalmente, ele se torna ativo. Tá? Então você já consegue vender, porque ninguém acredita no boca a boca. Até porque, como eu ia explicar para vocês que eu vendo um produto que é um nootrópico, alguém sabe o que é nootrópico? Não. Nootrópico é um suplemento alimentar para o cérebro. Como nós já viemos dessa tendência de suplemento alimentar, então eu falei, bom, isso é uma tendência do mercado, lá fora já é muito comum utilizado, e a gente trouxe ele para o Brasil. E existe uma tendência hoje, aí eu vou entrar um pouquinho só na questão de já produtos. Porque eu estou acreditando que muitos aqui têm os seus produtos, já estão em desenvolvimento, estou vendo os meninos e tal. Quando você vai criar o seu produto, tenta buscar... assim, a gente coloca muito, você vê o que eu coloquei lá, efeito imediato. As pessoas gostam de tudo que é rápido. Tá? Você não pode, teoricamente, vender muito essa imagem que é rápido, mas você pode usar uma certa comunicação para que tenha uma efetividade do produto. Em um momento dessa tração que você está criando o produto, você tem que dar autoridade. Tá? Então, tem alguns passos. O que é autoridade? Você vai pegar alguém, um influenciador, aí você tem uma gama de pessoas hoje. Né? Você tem plataformas que você coloca lá o produto e você pega micro-influenciadores, já trabalhamos, ou a gente pega uma pessoa, no caso, na época do Inteligência, foi a Cris Arcangeli, ela mesma. Então, assim, dá autoridade ao produto, porque aí a pessoa olha e fala assim, quem que é essa pessoa? Aí ela vai olhar e vai falar assim, bom, a pessoa tem 500 mil seguidores. Bom, bacana, né? Porque não é só um Zé ali que está falando do produto e vendendo muito bem. Então, é mais ou menos isso. Essa, teoricamente, é uma receita que eu faço para todo produto que eu lanço. Tá? Aí, depois você vai para o multicanal. Como eu vou divulgar? Lembra, eu estava falando até com o Ricardo, falando sobre os canais de venda. Eu vou trabalhar Facebook? Gente, Facebook é uma conversão rápida. Tá? Eu vejo muito ele por uma compra por impulso. Se você tem que agregar um pouco mais de valor ao seu produto, coloque no YouTube. O YouTube ele cria um relacionamento muito mais orgânico. Tá? E o TikTok eu percebi que ele é meio, não sei, assim, o TikTok a gente investiu, mas não sei. Ele escolhe quem vai dar certo e quem vai dar errado. Então, ele não tem muitos dados reais para você se basar. Então, cria no TikTok, esteja ativo lá, porque você tem que estar em todas as redes, mas não sei se... Alguém já deu certo com o TikTok aqui, para me falar? Não? Comecei agora, que minha mulher quer matar. Amoroso. Então, comece devagarinho, porque a gente... assim, é engraçado, o TikTok ele pega lá, o algoritmo dele, ele pega do nada lá uma informação e joga, estoura um produto, mas assim, ele é tão rápido, porque é engraçado. Hoje ninguém mais tem atenção. Né? Hoje as informações são muito rápidas. Então a internet ela já entendeu isso. Por isso o TikTok ele é tão rápido também, até na forma dele jogar a informação, escalar e depois ele já parar de performar. Tá? Então, mas eu acredito muito ainda no Instagram, porque o Instagram você tem métricas reais. Você consegue saber desde quantos cliques, como é que está o ROI. Você também consegue saber... você faz algumas páginas de métricas e você faz teste AB. Acho que todo mundo aqui sabe o que é o teste AB. Né? Então, você vai lá, coloca mais de uma página, porque, às vezes, o que é engraçado, mas sempre o que eu acreditava que ia vender era ao contrário, o que mais perfumava era uma coisa que eu nem imaginava. Então, você cria lá uma arte e faça um teste AB. Às vezes, não é uma influenciadora ou uma personalidade que vai vender tanto o seu produto. Porque, por exemplo, no caso do Inteligência, a gente começou trabalhando com um público de empreendedores. Tá? Em determinado momento, quem estourou o produto foi uma jovem, uma estudante. Então, aí, o que nós fizemos? Rapidamente, isso é o legal de você estar nas rédeas do seu produto. Na hora que você vai pegar, você viu uma mudança, uso de hábito, quem são as pessoas, você tem que analisar o seu customer, né? Aí você vai pegar e você vai falar assim, opa, não tem nada a ver para quem eu estou vendendo. Aí a gente mudou toda a comunicação. Mudamos nome. Então, é mais ou menos isso. Tem que ser um pouco ágil, tá? Nas tomadas de decisão. Até porque, normalmente, nós, empreendedores, só depende da gente.
É engraçado, né? Mas não tem muito assim, não tem para quem você jogar a culpa ou reportar, não tem um estagiário para você culpar, né? Então é isso. Gente, falei um pouco da Luminous, um pouco da experiência. Acreditem na internet. Trabalhem em vários canais de venda, tá? Tentem o varejo também. Como é que tá de horário, Léo? Tá tranquilo? Tá. Tentem esse mercado do varejo, mesmo que por pouco, acredita e venda o produto. Porque o online também, o que eu senti, tá, gente? O online, ele faz movimentos muito bruscos. Aí o moroso vai lá, vende no online, compra a Ferrari dele, no outro mês cai, não é? Ele faz movimentos muito, não é uma coisa linear. Então, enquanto você está trabalhando, também trabalhe canais como varejo, lojas. Eu vendo emagrecedores, body shops, né? Produtos naturais. Eu acho que você tem que ter isso na veia, você tem que pegar o seu produto e ficar com ele um bom tempo. E lembra, não tentem fazer mais... Gente, eu falo, não tentem dar vários tiros, porque nenhum emplaca. É impressionante isso aí. A gente já fez esse teste, a gente pegou vários produtos, vamos lançar uma linha. Nenhum emplacou. Entendeu? Pega um e faça ele ser o blockbuster. E depois de 1 ano, você faz uma extensão de linha, tá? Porque você já criou a sua marca. Bom, gente, falei sobre emoção, falei sobre engajamento, né? Um pouco das métricas que têm que ser avaliadas. E falei um pouco também da evolução da internet versus aí o negócio híbrido. Tem alguma pergunta? Aonde está? Não estou enxergando. Oi? Sim. Para que você também não fique trabalhando um produto que não vai. Você fala em relação a essa diferença, essa análise. Sim. Assim, eu vou citar um exemplo de uma marca que nós lançamos, eu acho que é bom na prática. Nós também temos lá na parte da indústria os dermocosméticos, né? Que fazem o shampoo da Luminous Hair. Hoje eu não sou mais Luminous Hair, tá, gente? Vendi minha parte um pouquinho antes da pandemia, tinha uma oportunidade, então acabei vendendo. Mas continuei com a participação na fábrica. Então a gente segue com as linhas. E aí eu fiz uma marca que chamava Best, anticelulite. Que o pessoal começou a falar que o anticelulite estava bombando, cremes, né? É umas tendências. Primeiro capsulado, depois loção, perfume, creme. A gente vai tentando seguir essas tendências, que eu acho que no final não serve para nada. Pega seu produto, acredita. Se ele vai estourar, obviamente você tem que analisar alguns players do mercado. Se eu tivesse analisado um case da L'Oréal, eu já nem lançava o produto que era esse Best, que é esse creme. Mas lançamos. Eu tentei insistir um pouco nele, né? Porque você acredita e você também cria apego ao seu produto. Você cria, faz aquela coisa bonita, parece que você pegou um filho e nasceu assim, né? E aí você se prende a ele. Então você tem que ser, teoricamente, frio para saber a hora se ele vai tracionar ou não. Né? Então, entre esse período de 6, vamos falar, né, de tração, é porque isso é um estudo que é meio padrão que nós usamos dessa curva de tração. Por exemplo, você vai buscar um investimento. Muita gente... Vou citar um exemplo legal aqui. Gente, eu falo muito, mas se der o horário, você me corta que eu dou tchau e beleza. O caso da MaisMu. Muita gente conhece a MaisMu? Tá? A MaisMu são caras fantásticos. O Neto, o Otto, tal. Aí, eles estão hoje em 8.000 PDVs. Tá? Na inteligência, para vocês terem uma ideia da diferença, nós estamos em 2.500 PDVs, eles estão já em 8.000. Claro que eles são de 2017. Aí eles fizeram, isso é uma coisa legal que acho que muita gente não tem acesso, mas é uma coisa até um tanto simples, que chama crowdfunding. Já ouviram falar? Crowdfunding. Que é uma expressão de captação de recursos. Por exemplo, assim, eu tenho um produto, criei ele, deu 6 meses, eu fixei ali, né, a marca, falei, olha, a bandeira a gente fala, né? Fui pioneiro, fixei a bandeira e tal. Aí você cria, a gente chama de MVP, tem muita gente que você cria as métricas e você assim valida o seu produto. Pô, pelo menos alguém comprou e eu consigo mostrar isso. Aí a MaisMu foi, 2 anos ou 1 ano depois, ela fez um crowdfunding, que eu, se eu não me engano, foi uma ferramenta que chama Catarse. A Catarse hoje ela é uma ferramenta só para produtos de arte, tá? Então é assim, eu quero investir em produtos de arte. Eu sei que tem quadros, bem, porque eles se especializaram nesse core.
Mas existem algumas, como a SMU Investimentos, que são adventures, né? Ou o pessoal chama de anjos, né? Então é mais ou menos isso. E aplicam em startups ou também produtos físicos. Então isso é uma coisa que eu achei interessante, porque assim, muitas pessoas que têm às vezes um produto que ele não é tão bom, ele tem maior know-how e desses 6 meses para um ano, ele consegue apresentar, sabe? E dar uma atração. Então isso foi uma coisa, não estou falando caso da Mais Mu, tá, gente? Caso da Mais Mu é produto fantástico. Legal. Respondi a pergunta? Seu nome é? Jorge. Obrigado, Jorge. Uma coisa que eu percebi também, você, assim, hoje é muito difícil você criar produtos novos, tá? Você vai inventar uma coisa nova, você fala, gente, tem que ficar mirambolando, né? Eu e minha esposa, a gente sabe, a gente fica pensando lá o que a gente vai, né, inventar. Aí, vou citar o exemplo do Inteligência. O Nootrópico já existia. Vocês viram que eu sempre falo, estampo a marca, porque você tem que pôr a marca no peito, tá, gente? Vocês têm que acreditar mesmo do que vocês estão falando. No caso do case da Inteligência, na hora que a gente fez, né, criou a marca, já existe o encapsulado em pote. Eu acho que até existia um produto, né, de nootrópico, se eu não me engano, do time lá do Leonardo, que era também vendido por afiliados. Aí nós falamos assim, tá, como que eu vou fazer esse produto vender no mercado que já existe e ele não é tão conhecido? Aí a gente entra naquele produto que é um nome bonito, disruptivo, né? Às vezes o disruptivo ele pode ser muito bom, como pode ser muito ruim. Então, toma cuidado para acreditar nele. Mas o que eu fiz? Eu analisei a forma do produto, da experiência do produto. Então, vocês viram que foi em pack. Isso eu queria para tangenciar para vocês aí o que é uma experiência. Tá, hoje eu pego só pote, mas Silvio, e é engraçado, todo comprador que a gente trabalha junto, fala assim, mas por que você não faz pote? Porque vai atingir uma massa maior, o pack é 11,90, você pode fazer o pote e a pessoa ter lá 60 cápsulas, aquela história. Eu falo, não é isso que eu quero vender a experiência da pessoa chegar, tomar um café, ela pega um pack, abre o pack. Quando a gente abre um pack, é engraçado, mas você tem uma sensação de personalizado para você. E isso é uma coisa do mercado. Trago para vocês uma empresa, estava até falando com o Paulinho, esses dias que fizeram uma captação de 2.700.000 na Domo Invest, que chama, se eu não me engano, chama FitU. Eu vou lembrar o nome, mas é uma empresa que assim, a pessoa ela preenche um formulário na internet, personalizado, eu quero emagrecer, quero concentração, tal, também quero cresce cabelo. Aí ele monta, teoricamente, uma receita e manda produzir em packs diários. Gente, é uma empresa que pouco existia, captou 2.700.000. Entendeu? O que são esses investidores? São investidores, eles são 500 pessoas que vão lá e elas colocam, são cotas mínimas de R$2.000. Entendeu? Então, existe muito mercado, assim, avaliem, conheçam muito do mercado da internet, tem muita coisa bacana que a gente desconhece, tá? Então, acho que pesquisar, acreditar. Mais alguma pergunta? Ricardo? Os dois produtos seus, principais produtos que você citou, Tá. tem nomes em língua estrangeira, em inglês. Você, na tua experiência, até por conhecer o mercado, você acha que isso pesa em credibilidade, ter nome em português? Autoridade, né? Sim. Eu vou citar um exemplo para vocês. Quando fizemos o Luminous, nós colocamos lá, então, a marca foi criada, e aí a gente colocou um selinho dos Estados Unidos. Aí o que a pessoa vê? Ela fala assim, o produto é americano. Gente, é engraçado, mas o brasileiro, ele tem uma... Ele, na verdade, tudo que vem dos Estados Unidos, para nós, cria um sentido de produto de melhor qualidade. Tá? E nós temos, culturalmente falando, algumas coisas que a gente se apega. Não sei porquê, em que momento da história, mas sim, tudo. Então, você vê, a gente vai criar um rótulo. Eu vou criar o rótulo de inteligência lá. Informações são em inglês, o que a Anvisa pede em português, entendeu? E a gente coloca o selinho lá também. Né? Perguntou, né, Leandro, sobre a questão da gente colocar coisas em americano, inglês, assim, né?
E isso cria muita autoridade. Eu vou citar um exemplo. A gente está desenvolvendo um produto alimentício. Não vou contar porque isso aí, um dia vocês vão ver ainda no mercado. Mas é de comer. Aí, um sócio nosso, investidor, ele é alemão. Aí ele falou assim, por que você não coloca, a gente tem o costume de ver assim, gramas, proteína gramos, né? 19 gramas. Aí ele falou, lá na Alemanha, eles veem por percentual de gordura, de proteína. Ah, aqui tem 30%. Por que não coloca? E ele brigou comigo, falou, viu, vamos colocar em percentual? Eu falei, aqui não é a cultura. O brasileiro vê em gramas. E o brasileiro não, assim, pode falar que é alemão, claro, alemão bom é carro, né? A gente pensa carro alemão, nossa, vou comprar. Então, é culturas. Agora, os produtos, sim, por quê? Porque a gente sofreu num período, né? Tudo que é dos Estados Unidos são produtos, além de qualidade, são produtos que são aceitos. Então, a gente tem muito essa... Tudo que eu faço, sim, viu, Ricardo? Tudo que eu faço, eu coloco coisas que são em inglês e até nomes, tá? Aí você tem que saber até onde. Tem coisas que a Anvisa libera, tem coisas que não. Ainda mais quando você vai para o PDV. Legal? Mais alguma pergunta? Como é que está de horário? Se não tiver, já vou finalizar. Gente, agradeço vocês, agradeço o Leandro, tá? Que eu pude passar